novo presidente dos Estados Unidos não está de brincadeira e pretende dominar todos os territórios estratégicos que estejam nas proximidades do país. Desde sua entrada na corrida pela presidência, Donald Trump tem se destacado por sua capacidade de criar declarações polêmicas que chamam a atenção do mundo todo. Entre as declarações polêmicas mais recentes está a proposta de dominar territórios amigos, como o Canadá, a Groenlândia e até mesmo o Canal do Panamá. O uso de declarações alarmantes por Trump faz parte de sua estratégia de engajamento, principalmente no campo político. Ele frequentemente mobiliza sua base eleitoral com discursos que exaltam o poder e a influência americana, muitas vezes explorando ideias audaciosas que capturam os holofotes da mídia. Entre as principais propostas, a Groenlândia surge como a proposta mais viável e poderia ser uma oportunidade geopolítica mais realista. Em contrapartida, a anexação do Canadá ou a ocupação do Canal do Panamá apresentam complexidades diplomáticas que tornam essas ideias totalmente inviáveis. O que é inegável é que as polêmicas declarações de Trump destacam a relevância contínua da geografia e do território na política internacional, especialmente em um mundo onde os recursos e as rotas estratégicas estão no centro das disputas globais. Em um contexto de competição por poder com potências como China e Rússia, o controle de locais como a Groenlândia se torna não apenas um objetivo político, mas uma necessidade estratégica para garantir a posição dos Estados Unidos no sistema internacional. Mas o que muita gente não sabe é que a ideia de comprar a Groenlândia não é nova. A primeira tentativa de aquisição do território aconteceu em 1867, quando William Seward, então secretário de Estado dos Estados Unidos, sugeriu que o país comprasse não só a Groenlândia, mas também a Islândia. Essa ideia foi na mesma época em que os americanos compraram o Alasca, até então território da Rússia, por pouco mais de 7,2 milhões de dólares. Naquele momento, a Groenlândia ainda não era uma prioridade, e os Estados Unidos tinham outros desafios para lidar no processo de expansão territorial. Décadas mais tarde, em 1946, o interesse voltou com força. O presidente Harry Truman chegou a oferecer 100 milhões de dólares pela Groenlândia. O motivo era claro: o mundo estava no auge da Guerra Fria e a posição estratégica da ilha, tão próxima ali da União Soviética, a tornava ideal para o monitoramento e construção de bases militares. Como já sabemos, a Dinamarca recusou a proposta. Em 2019, Trump trouxe esse tema de volta à mesa. Mas dessa vez as relações foram de ceticismo e até de humor. Bom, agora que entendemos o contexto desse interesse histórico, é hora de explorar o que torna esse território tão estratégico no cenário global. A localização da Groenlândia no Ártico a coloca no centro de uma das regiões mais disputadas do mundo, onde as maiores potências do globo estão competindo por influência. E o motivo é claro: o Ártico está se transformando. O aquecimento global está derretendo o gelo do Ártico em um ritmo alarmante, abrindo novas rotas marítimas e revelando vastas reservas de recursos naturais. Isso significa que, pela primeira vez na história moderna, haverão caminhos mais curtos para o transporte de mercadorias entre continentes, o que pode revolucionar o comércio global. A Groenlândia, com sua localização privilegiada, está estrategicamente posicionada para controlar essas rotas. Além disso, o Ártico é rico em petróleo, gás natural e minerais essenciais para tecnologias modernas como terras raras. A Groenlândia sozinha possui depósitos de 42 dos 50 minerais considerados estratégicos pelos Estados Unidos, tornando-se assim uma peça-chave na segurança econômica e tecnológica americana. Não é à toa que a região está atraindo tanto interesse das grandes potências. Embora o interesse dos Estados Unidos pela Groenlândia tenha raízes estratégicas e econômicas, é importante entender o contexto político e social do território.
A Groenlândia é uma região autônoma, mas faz parte do Reino da Dinamarca, que também inclui as Ilhas Faroe. Isso significa que, apesar de possuir um alto grau de autonomia, a Groenlândia ainda depende economicamente da Dinamarca, que subsidia o território com cerca de 500 milhões de dólares por ano. Nos últimos anos, a Groenlândia tem buscado maior independência e essa vontade é alimentada por um desejo de se separar politicamente da Dinamarca e controlar os seus próprios recursos naturais. Porém, a sua população é extremamente pequena, com cerca de apenas 57 mil habitantes, e a infraestrutura também é limitada, o que torna a ideia de uma independência total um desafio significativo. Mesmo que a Groenlândia se tornasse independente, ela enfrentaria uma série de dilemas. Como um dos territórios menos habitados do mundo, a ilha não tem recursos financeiros ou humanos para explorar adequadamente suas riquezas naturais. E isso cria uma oportunidade para potências maiores como os Estados Unidos, que poderiam investir no território em troca de acesso a seus recursos e localização privilegiada. Analisando o lado da Dinamarca, a Groenlândia representa mais um fardo econômico do que um ativo estratégico. Manter o território exige grandes investimentos, enquanto os benefícios são limitados. Por outro lado, abrir mão da Groenlândia poderia ser visto como um fracasso político e enfraqueceria o papel da Dinamarca no cenário internacional. Esse contexto político e social é fundamental para entender por que uma possível negociação envolvendo a Groenlândia seria complicada, mas não impossível. Mas é claro que qualquer movimento nesse sentido teria que passar pelo povo groenlandês, que precisaria decidir por meio de um referendo se prefere permanecer como parte da Dinamarca ou considerar um acordo com os Estados Unidos. O interessante nisso tudo é que, além das rotas marítimas e dos recursos naturais, a Groenlândia também desempenha um papel crucial em termos militares. Desde a Guerra Fria, o território tem sido um ponto estratégico para os Estados Unidos, principalmente devido à sua localização entre a América do Norte e a Europa. Inclusive, uma das bases mais importantes dos Estados Unidos está localizada no extremo norte da Groenlândia. Essa base foi construída no início da Guerra Fria como parte de um sistema de defesa avançado, e nos dias atuais ela ainda continua sendo essencial para os Estados Unidos, pois é de lá que funcionam radares capazes de detectar lançamentos de mísseis balísticos vindos da Rússia, oferecendo assim aos Estados Unidos uma vantagem em termos de alerta antecipado. A localização estratégica da ilha também é relevante para as operações navais dos Estados Unidos. O Gap de Gilk, a conexão entre Groenlândia, Islândia e Reino Unido, é uma passagem importante para submarinos russos que tentam acessar o Atlântico. Ter o controle sobre essa área permite que os Estados Unidos monitorem e restringam o movimento militar de potências rivais, reforçando assim a sua posição no Atlântico Norte. Outro ponto importante é que, com o derretimento do Ártico, novas ameaças e oportunidades também estão surgindo. A abertura de rotas comerciais pode facilitar o trânsito de submarinos nucleares e outras operações militares. Então, controlar a Groenlândia garantiria aos Estados Unidos uma posição privilegiada para patrulhar e proteger essas áreas, ao mesmo tempo em que dificultaria o acesso dos rivais como Rússia e China. Enquanto discutimos o papel estratégico da Groenlândia, é importante destacar que ela não é apenas um ponto de interesse para os Estados Unidos. Outras potências como China e Rússia também estão de olho no Ártico e em seus recursos, mas os seus objetivos e estratégias diferem significativamente. Essa competição reflete como a região está se tornando um dos tabuleiros mais disputados na geopolítica global. A presença chinesa no Ártico tem crescido de maneira sutil, mas efetiva. Pequim se autodenomina uma nação próxima do Ártico, uma afirmação que pode soar estranha, mas que é usada para justificar sua crescente influência na região. A China vem investindo forte em tecnologia, infraestrutura e parcerias com países nórdicos, enquanto promove a ideia de uma rota da seda polar. Essa rota encurtaria distâncias comerciais e fortaleceria seu papel no comércio global. O interesse chinês pela Groenlândia está relacionado a seus vastos recursos naturais, incluindo terras raras, que são cruciais para as indústrias de tecnologia de ponta. Por outro lado, a Rússia adota uma abordagem bem mais direta e militarizada. Com a maior costa ártica do mundo, Moscou investe pesado na construção de quebra-gelos nucleares
e bases militares ao longo do Ártico, e a proximidade da Groenlândia com rotas marítimas controladas pela Rússia aumenta sua relevância estratégica. Além disso, Moscou tem expandido suas atividades na região, se posicionando como o principal competidor dos Estados Unidos no controle do Ártico. O contraste entre essas estratégias e a abordagem americana é notável. Enquanto China e Rússia têm planos claros e consistentes para explorar o Ártico, os Estados Unidos até recentemente mostravam sinais de atraso em sua estratégia para a região. A proposta de Trump para adquirir a Groenlândia pode ser vista como um sinal de que os Estados Unidos estão finalmente reconhecendo a importância do Ártico, embora a ideia tenha gerado mais debate do que ações concretas. O que está em jogo nesse contexto todo é quem vai ter realmente o poder de definir as regras em uma região que está literalmente mudando com um degelo. E a Groenlândia, como peça central dessa disputa, simboliza um novo capítulo na competição entre as grandes potências globais. Mas se a Groenlândia é tão importante, a grande pergunta é: como os Estados Unidos poderiam adquirir ou ampliar a sua influência sobre o território? Bom, nesse caso existem 3 cenários principais: compra direta, acordos de cooperação ou uma abordagem mais agressiva, como a anexação forçada. E cada uma dessas opções tem implicações diplomáticas, econômicas e políticas importantes. A primeira possibilidade, e também a mais discutida, seria uma compra direta. Historicamente, os Estados Unidos já realizaram aquisições de territórios, como a Louisiana em 1803 e o Alasca em 1867. Mas no caso da Groenlândia, a situação é um pouco diferente. Como já falamos, atualmente o território é parte do Reino da Dinamarca, e por mais que tenha ampla autonomia, uma compra precisaria da aprovação tanto da Groenlândia quanto da Dinamarca. Além disso, o custo seria altíssimo, com estimativas variando entre 90 e 100 bilhões de dólares. Isso sem incluir os investimentos necessários para desenvolver infraestrutura e aproveitar os recursos do território. A segunda possibilidade seria ampliar a presença dos Estados Unidos na Groenlândia por meio de acordos de cooperação. Hoje em dia, os Estados Unidos já operam uma base aérea no norte da ilha, graças a um acordo com a Dinamarca. Então, esse tipo de parceria poderia ser expandido para incluir mais bases ou projetos conjuntos de infraestrutura. Em resumo, essa abordagem seria menos polêmica, preservando a soberania da Groenlândia enquanto atende aos interesses estratégicos dos Estados Unidos. A terceira opção é a mais controversa e menos provável: a anexação forçada. Embora Trump tenha mencionado essa possibilidade de forma retórica, qualquer tentativa de ocupar a Groenlândia militarmente seria desastrosa. A Dinamarca é membro da OTAN, assim como os Estados Unidos, e um ataque a um aliado violaria os próprios princípios da aliança liderada pelos americanos. Além disso, isso desestabilizaria a ordem internacional, criando precedentes perigosos para disputas territoriais em outras partes do mundo. Se a gente pensar num cenário mais realista, os Estados Unidos precisariam negociar diretamente com os groenlandeses, especialmente considerando o movimento de independência da ilha. Se a Groenlândia optasse por se separar da Dinamarca, ela teria liberdade para vender o território ou fazer acordos mais amplos com os Estados Unidos. Porém, temos uma questão chave aqui. Mesmo com a independência, será que os groenlandeses aceitariam abrir mão de sua soberania em troca de investimentos e segurança americana? Olha só, esses cenários mostram que, embora a ideia de adquirir a Groenlândia pareça simples, na prática ela é complexa e cheia de desafios diplomáticos e econômicos. Para entender os próximos passos dessa história toda, é essencial analisar o contexto interno da ilha e como seus habitantes enxergam essas discussões. Apesar de sua enorme importância estratégica e abundância de recursos naturais, a Groenlândia enfrenta desafios como dependência econômica, infraestrutura limitada e uma população pequena de apenas 57 mil pessoas, como eu falei anteriormente. Desde 2009, o governo local assumiu maior controle sobre suas políticas internas, incluindo a gestão de recursos naturais. Mas a ilha ainda depende da Dinamarca para sustentar seus serviços básicos como saúde, educação e segurança. Essa dependência financeira é um obstáculo para os movimentos que defendem a independência total. Embora a maioria da população apoie a ideia de independência, muitos reconhecem as dificuldades de sustentar o território sem o suporte financeiro e político da Dinamarca.
Recursos naturais como petróleo e terras raras são vistos como uma possível solução, mas a exploração dessas riquezas exige altos investimentos, além de gerar preocupações ambientais, o que cria um dilema para os habitantes: buscar autonomia plena ou manter laços com potências que possam garantir estabilidade. E é aí que os Estados Unidos entram nessa equação como uma opção atrativa para alguns groenlandeses, pois os investimentos americanos poderiam transformar a infraestrutura da ilha, criando empregos e fortalecendo a economia local. E é claro que isso levanta algumas questões sobre soberania, e muitos habitantes temem que essa aproximação com os Estados Unidos faça com que a Groenlândia perca sua identidade cultural e política. No final das contas, a grande verdade é que a Groenlândia, até antes desse documentário, poderia parecer apenas uma grande ilha coberta de gelo. No entanto, como descobrimos aqui, ela é muito mais do que isso. Estamos falando de um território estratégico no centro de disputas geopolíticas que envolvem as maiores potências do mundo. Desde seu potencial econômico, com reservas de recursos naturais, até sua importância para rotas marítimas no Ártico e operações militares, a Groenlândia tem uma função crucial no cenário global do século XXI, principalmente nos mares gelados. Para os Estados Unidos, garantir influência sobre a Groenlândia é uma forma de consolidar sua posição como a principal potência global, especialmente em um momento em que outras nações como a China expandem sua presença na região. No entanto, a forma como isso será feito, por compra, acordos ou estratégias alternativas, ainda é incerta e cheia de desafios diplomáticos. Do outro lado, o futuro da Groenlândia também depende das decisões de seu povo. A busca por autonomia total e desenvolvimento sustentável é um processo delicado, especialmente para um território tão dependente economicamente. As escolhas feitas pelos groenlandeses nos próximos anos vão determinar não apenas seu destino, mas também o equilíbrio de poder em uma das regiões mais disputadas do mundo. Por fim, o interesse pela Groenlândia reforça uma lição essencial sobre geopolítica. A geografia importa e muito. Territórios estratégicos continuam moldando as relações entre países e definindo os rumos do poder global. E nesse caso, o que parece uma proposta absurda como comprar uma ilha é na verdade uma janela para entender as grandes dinâmicas de poder que estão em jogo no tabuleiro do nosso mundo. Bom, e se você gostou desse conteúdo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa as notificações, tá bom? Aqui na tela tem outro conteúdo que eu acho que você também vai gostar de assistir. Clique agora mesmo e a gente se vê por lá, fechou? Fiquem com Deus, até uma próxima, se Deus quiser, e tchau! Greenland is, you look at the people there, we've got tremendous time. Long before I even ran, I mean, people have been talking about it for a long time.